todos, bem-vindos a mais um vídeo do Mil Folhas. Eu hoje trago-vos a opinião de uma das minhas mais recentes leituras. Surprise Me! Da Sophie Kinsella, uma das suas mais recentes novidades. Foi nos livros escolhidos para ler para o projeto da Dora, Chick and Ledlit, e foi uma autêntica surpresa, fazendo jus ao título. Este livro é muito mais do que aquilo que a sinopse deixa passar. Na altura em que vos falei dele, disse-vos basicamente que contava a história do Dan e da Sylvie, um casal que comemora o seu 10º aniversário juntos e que decidem então, para apimentar a coisa, começar a fazer surpresas. Mas este livro é muito, muito, muito mais do que isso. Eu vou pousá-lo porque é um hardcover um bocadinho pesado. Este livro então realmente conta-nos a história do Dan e da Sylvie, que fazem então 10 anos, comemoram então o seu aniversário de 10 anos juntos, não de casados, mas no total juntos. Têm 2 filhas gêmeas de 5 anos e é então o seu aniversário. Como parte então desta comemoração, a ideia pode ser um bocado estranha, mas eles decidem então ir a um médico naquelas consultas anuais de check-up por causa do seguro, aquelas coisas assim rotineiras. Vão então a uma consulta médica e o médico, que curiosamente é um especialista em longevidade, depois de ver os seus exames, depois de analisar bem o histórico da família, essas coisas todas lá para trás, determina que, se tudo correr bem, e aparentemente tem tudo para correr bem, eles irão viver facilmente, a Sylvie até depois dos 100 anos, o Dan um bocadinho antes. E portanto dá-lhes os parabéns quando sabe que é o aniversário deles e diz-lhes: aposto que estão ansiosos pelos próximos 68 anos juntos. E eles ficam tipo: what? 68 more years with Dan? What the hell? Yeah, é um bocado isto. A partir daí, eles entram um bocado em pânico com a ideia de mais 68 anos de casamento juntos. E decidem que o segredo para conseguirem aguentar tanto tempo a viver juntos é começar a fazer pequenas surpresas um ao outro e não deixarem a coisa cair na rotina e, enfim, reinventarem-se um bocado. Claro que o livro não é só isto. Isto é uma parte, de facto, muito, muito, muito pequenininha do livro e por isso é que o livro me surpreendeu, porque eu estava à espera de que este livro fosse extremamente cómico, muito engraçado, muito ao estilo Tenho o Teu Número. E não foi. A questão das surpresas é mesmo uma parte muito pequenininha e que acontece mesmo no começo do livro, na primeira parte do livro, na primeira metade. Depois as coisas começam a azedar. Porque, sem entrar em grandes spoilers, as surpresas levam a que se vão descobrindo outras coisas. Não só sobre o Dan e sobre a Sylvie, mas sobre a família da Sylvie sobretudo e sobre as pessoas que os rodeiam. Este livro foi de facto uma verdadeira surpresa. Eu dei-lhe 4 estrelas no Goodreads, gostei muito dele. Não é um dos meus livros preferidos da Sophie Kinsella e eu tenho que ler, para tirar só as teimas, eu tenho que ler pelo menos mais um livro da autora em inglês para ter a certeza se o meu problema é estar a ler no original, se é por estar tão habituada a ler em português. Eu sinto que não consigo desfrutar tanto da escrita da autora. Apesar de ser, óbvio, muito melhor ler no original, noto que tenho algumas dificuldades em engraçar tanto com as personagens, como acontece facilmente quando leio em português. Tive um problema, foi muito sério com este livro, e é algo que muitas pessoas têm referido nas suas opiniões. É que foi um livro difícil de ler. Apesar de ter uma ideia muito boa, ser muito divertido nos momentos certos. Atenção, nos momentos em que tem que ser divertido é muito divertido, nos momentos em que tem que ser sério, assume um tom sério. Claro que sem perder sempre aquela coisa que as personagens que a Kinsella cria têm. Mas a primeira parte do livro, é muito difícil de ler. As primeiras 100 e tal, sei lá. As primeiras 100 e tal páginas
100, 150 páginas foram muito difíceis de ler, foram penosas realmente, não parecia um livro da Sophie Kinsella. A Sylvie torna-se irritante, o Dan torna-se insuportável, as personagens à volta deles parecem não fazer grande sentido na história, mas de repente, snap, segunda parte do livro lê-se a correr, há ali uma reviravolta grande, e as coisas daí para a frente fluem maravilhosamente. Foi uma verdadeira surpresa e o único motivo pelo qual não lhe dei de facto as 5 estrelas foi a dificuldade que tive em entrar na história e em gostar logo à partida daquilo que a escritora nos estava a contar. Uma das coisas que eu mais gostei neste livro foi uma comparação que a escritora faz do amor e das relações com os chocolates. Acho que ela, de facto, acho que nunca devemos comparar as relações a chocolates, pelo menos a chocolates, que as comparemos a outras coisas, mas a chocolates, como ela fez, não, porque vai ser de facto difícil escolher. Já lá vou à comparação, mas um dos aspectos que várias pessoas mencionam nas suas críticas a este livro e que só depois de facto de eu pensar, porque eu já li este livro há 2 semanas talvez, não sei, sim, 2 semanas, talvez. Se calhar nem tanto. Depois de pensar bem sobre o livro, e até falei sobre ele cá em casa com o meu parceiro de 11 anos, fiquei de facto a pensar. Uma das coisas que nos deixa tão a não simpatizar logo com a Sylvie e com o Dan é o facto deles entrarem em pânico com esta perspectiva dos 68 anos a mais com a outra pessoa. Eles ficam realmente assustados com a ideia. O Dan então começa, ele é muito bom com contas, então ele começa facilmente a dizer, ok, são mais não sei quantos 1000 pequenos almoços, são mais não sei quantas 1000 quecas, como ele diz, são mais não sei quantos 1000 sempre contigo. Isto fez-me um bocado de confusão, porque quer dizer, eu parto do princípio que quando as pessoas se casam é com a ideia de que seja para a vida toda, não é? Eu odeio esta canção. Mas para estas personagens, esta ideia de ficar, apesar deles se amarem muito, a ideia de ficarem mais 60 e tal anos com a mesma pessoa, assustou-os realmente muito. E isso deixa-me um bocado tipo... pronto, ok. Eu acho que a intenção da autora era dar a ideia de que a rotina era aquilo que os estava a assustar. Daí as surpresas e daí decidirem organizar viagens, aprenderem línguas, danças, essas cenas assim. Mas aquilo que passa para muitos leitores é que eles não gostam assim tanto um do outro, porque senão isto para eles era uma notícia maravilhosa. Uau, vamos viver até aos 100 anos juntos. E não é isso que acontece. E depois a escritora compara o casamento a uma caixa de bombons. E eu adorei esta passagem, porque ela diz basicamente que as relações e os homens... Isto é profundo, isto devia ter uma música fofa por trás. E a voz do Gustavo Santos ou do Pedro Chagas Freitas a dizer isto, mas as relações são como caixas de bombons. Temos uma imensa variedade, um sortido maravilhoso por onde escolher. O casamento é comprometermos-nos com um bombom para o resto das nossas vidas. Temos a certeza que estamos preparados para comer só aquele bombom para o resto da nossa vida. Só aquele sabor. Ok? Sabendo que há milhares de outros sabores fabulosos e que podem ser muito melhores do que este naquela caixa maravilhosa que é a vida. Estamos preparados para isso? Não sei. Foi a comparação que a escritora fez aqui no livro que eu achei muito interessante. Porque quando pomos as coisas nestes termos, quando reduzimos a vida a uma caixa de bombons, tudo se torna muito fácil. Muito fácil. Porque é óbvio que escolhemos comer os bombons todos. Óbvio, se ela tivesse comparado isto com, sei lá, outras coisas, mas bombons. Bom, anyways, definitivamente recomendo a leitura deste livro para qualquer fã do género chick lit, para qualquer fã de Sophie Kinsella. Obviamente, o pessoal está a ser unânime, não é um dos preferidos, tem um tom um bocadinho mais sério e isso é bom. A mulher está a ficar crescida, não é? Afinal de contas ela tem 5 filhos. Como é que uma mulher com 5 filhos consegue ter o sentido de humor que ela tem para criar estas histórias? Bom, eu não sei. Surprise Me da Sophie Kinsella? Corram!
vão comprar. Esta é a edição britânica, não é a minha preferida, eu gosto mais da americana. Eu acho que já saiu os paperbacks, são muito mais baratos, portanto, leiam, vale bem a pena. Até ao próximo vídeo do Mil Folhas. Tchau!